Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, é segunda-feira, são 6h01 desta segunda-feira, 29 de julho, olímpica, mas agora a gente faz uma pausa no noticiário olímpico para falar de coisas não tão divertidas, mas igualmente importantes. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes. Assunto do dia aí, a repercussão da eleição na Venezuela. A gente queria ficar falando de surf, né, de ginástica, mas não vai dar. Não vai dar, é outra modalidade aqui, essa que a gente vai tratar, de suspeita de fraude não olímpica. Porque Nicolás Maduro foi proclamado pelo Conselho Nacional Eleitoral vencedor da eleição na Venezuela. Só que ninguém viu os mapas de urna, ninguém viu nenhuma ata, nenhum relatório, e isso está dando uma grande celeuma mundial, com diferentes tons aí de condenação ou de cobrança por parte dos países, a depender do alinhamento político deles, e a gente de olhos postos sobre como o Brasil vai conduzir essa questão bastante delicada do ponto de vista diplomático. Quem vai nos ajudar a começar a entender isso é a Isa Staciarini, porque ela teve conversas importantes em Brasília com representantes do Itamaraty a esse respeito. Boa noite, Isa. O que as suas conversas aí indicam? Oi, Vera. Muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha. Olha, eu conversei há pouco de forma reservada com um embaixador que acompanha, né, o desfecho do desenrolar dessa história toda, e a postura do governo brasileiro é realmente não reconhecer, pelo menos por enquanto, a proclamação do resultado das eleições venezuelanas que indicam a vitória do presidente Nicolás Maduro até que as atas sejam disponibilizadas. A posição, por enquanto, é de cautela, ou seja, não condenar o resultado nem chancelar a vitória de Maduro até que realmente o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela disponibilize o resultado. Há uma diferença bastante significativa no processo eleitoral da Venezuela e aqui o processo eleitoral brasileiro, Vera, que o Tribunal Superior Eleitoral é um outro poder completamente independente e dissociado do Executivo e do Legislativo. Já o CNE da Venezuela é associado ao governo que está no poder e por isso diferentes nações, não só o Brasil, cobra a divulgação desse resultado. Esse embaixador com quem eu conversei há pouco me disse que não dá, por enquanto, para adotar uma postura de alguns países de prejulgar o resultado. E por isso a orientação da chancelaria brasileira é realmente esperar, focar na disponibilização das atas, isso independentemente de preferências ideológicas. Essa posição do Brasil vai encontro de outras nações que também não reconhecem ainda a vitória de Maduro, como Estados Unidos, União Europeia, México, Chile e Colômbia, inclusive está em sintonia com o Centro Carter e também com a ONU. Para esse embaixador que acompanha o desfecho do cenário todo, essa posição de países da América do Sul e inclusive de fora da região indicam a cobrança por transparência e valorização da soberania popular no resultado. O Brasil, porém, mantém a postura de não aderir a sanções contra quem quer que seja, a não ser que isso seja votado pelo Conselho de Segurança da ONU. Vera. E enquanto persiste esse impasse e, enfim, a cobrança pela divulgação das atas não surte nenhum resultado, nenhuma resposta, o que o Brasil adotou em relação à participação da nossa embaixadora em Caracas na proclamação do resultado, Isa? Vera, pois é, a embaixadora do Brasil
Brasil na Venezuela, a Gilvânia Maria de Oliveira foi convidada a estar presente em uma reunião de proclamação de resultado da vitória de Maduro, mas a orientação do governo brasileiro é de que não faz sentido a presença do Brasil, já que o país ainda aguarda a publicação das atas, inclusive já que o Brasil ainda não reconheceu a vitória de Maduro. Por isso, esse embaixador me disse que não significa que o governo brasileiro vetou a presença dela, mas a orientou, já que o país não reconheceu o resultado, de fato ela não está presente porque não faria muito sentido. O professor de Relações Internacionais da Uniarnaldo, Vladimir Feijó, avalia que se o Brasil pretende ser mediador entre o atual governo de Maduro e a oposição, é razoável manter uma posição legítima. Internamente, é facilmente justificado com base na Constituição, os princípios da não ingerência em conflitos externos e solução pacífica dos conflitos. Do ponto de vista da política externa, ele segue na linha do que o enviado especial, o Celso Amorim, já disse, que aguarda a transparência do processo eleitoral, inclusive a auditoria que possa ser verificada por observadores que ali estão, inclusive agências especializadas nesse sentido. Portanto, está coerente como tal. E o outro tópico é se o país pretende ser mediador entre governo e oposição, é razoável manter uma posição legalista. O assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, o ex-chanceler e embaixador Celso Amorim, acompanhou o dia de votação ontem em Caracas e permanece na Venezuela. É ele quem tem mantido um diálogo e uma interlocução, inclusive aqui com o presidente Lula. O chanceler Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores no Brasil, chegou a trocar algumas mensagens com o presidente da República, com o presidente Lula, mas uma conversa formal, oficial entre eles está sendo aguardada nesse retorno de Amorim ao Brasil. Enquanto o Brasil mantém um tom mais moderado e reforça a soberania popular, outros países contestaram ou parabenizaram Nicolás Maduro. Vera. Isa, e tem uma movimentação do Brasil junto com Colômbia e México para fazer uma declaração conjunta cobrando a divulgação dessas atas eleitorais? Sim, Carol, eu apurei que há conversas, não existe ainda uma decisão tomada, mas indica uma possibilidade de uma nota conjunta que estaria sendo feita entre Brasil, Colômbia e México, que são países que ainda não reconheceram a vitória de Nicolás Maduro e que cobram, inclusive, a publicação das atas. Existe uma movimentação para isso, inclusive o chanceler Mauro. Ela volta aqui para a programação, seja do Viva Voz ou do Ponto Final, depois que a gente encerrar, mas a gente ainda não muda de assunto, porque a gente tem aí agora com a gente na linha a Janaína Figueiredo, repórter especial, colunista do jornal o Globo, que está em Caracas e traz também a visão de quem está cobrindo lá em loco e vendo a tensão que existe desde o fim de semana e que permaneceu hoje, dada essa proclamação de um resultado sem a divulgação dos mapas de urna, das atas, etc. Boa noite, Jana. Obrigada por estar com a gente hoje à noite. Um prazer te receber aqui no Viva Voz. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Prazer é todo meu. Como é que vocês estão? Tá trabalhando que nem louca o tempo inteiro, deve estar exausta. Mas conta pra gente, as últimas horas foram de tensão crescente ou decrescente? Como é que está sendo assimilada essa decisão de proclamar a vitória do Maduro sem apresentar os documentos referentes às sessões eleitorais, etc.? Olha, Vera, eu diria que a Venezuela vive uma situação de tensão crescente desde ontem, depois de um dia, de uma jornada eleitoral no domingo que foi muito tranquila, foi surpreendentemente tranquila, o período de votação das 7 da manhã às 6 da tarde. A própria líder da oposição, Maria Corina Machado, reconheceu que foi uma jornada tranquila, agradeceu as forças de segurança, as forças armadas pelo trabalho
desempenhado, e o dia, à medida que o dia terminou, a votação foi encerrada, e as primeiras bocas de urna, que não são legais aqui na Venezuela, mas que começaram a circular, elas começaram a criar esse clima de tensão que alcançou seu auge, aqui já era quase 1h, quando o Conselho Nacional Eleitoral divulgou o resultado, dando a vitória, a reeleição ao presidente Nicolás Maduro, e horas antes, já a oposição veio dizendo que o seu candidato, Edmundo González Urrutia, era o vencedor, que eles tinham informações sobre uma vitória segundo a oposição contundente. Todos fomos dormir com essa situação, sem reações imediatas de grande parte da comunidade internacional. Acordamos nesta segunda-feira com as primeiras reações e vamos, direto à reação do governo brasileiro, que ainda não aconteceu de uma maneira firme, e contundente, apenas declarações do assessor presidencial com quem eu conversei, Celso Amorim, que está na residência da embaixadora Elisânia Maria de Oliveira aqui em Caracas, estamos conversas permanentemente. O que ele me disse é que o Brasil quer ter acesso, ou pelo menos quer saber por parte de interlocutores do Centro Carter, principalmente da ONU, que observaram essa eleição, ter a informação de que as atas eleitorais foram apresentadas e que há uma transparência do processo, e aí o Brasil se posicionará. Como isso ainda não aconteceu, disse Amorim, vamos esperar, E aí eu perguntei para ele, bom, mas qual é o clima? Ele usou uma frase, muito interessante, uma frase do Império Romano, que ele disse: eu sou amigo de César, mas sou mais amigo da verdade, e vou continuar procurando essa verdade. E não falou mais depois disso. Então, temos uma indefinição por parte do Brasil, o que é uma sinalização, o que é notícia para mim, porque muitos esperavam que, uma vez que saísse o resultado oficial, o Brasil seria um dos países que reconheceria. Isso não aconteceu ainda. E, como vocês diziam, espera-se um comunicado que possa ser conjunto com os governos da Colômbia e do México. As conversas estão acontecendo desde ontem. E eu acho, assim, o mais importante em termos de clima é que os protestos estão se espalhando aqui em Caracas e no interior da Venezuela, organizados espontaneamente, na verdade não organizados, espontâneos, por parte de seguidores da oposição, que estão aderindo a essa denúncia da oposição de que teria sido cometido uma fraude. Os protestos estão se espalhando por todo o país, estamos vendo manifestações, inclusive falam de saques a comércios, muitos fecharam nessa segunda-feira. Então, a atenção e a preocupação sobre como é que isso vai evoluir é muito grande. Ô, Janaína, tem algum indicativo de que o governo venezuelano vá, de fato, apresentar essas atas que estão sendo pedidas por toda a comunidade internacional e também pela oposição? E essa documentação não vindo a público, como é que fica a situação do governo brasileiro? Porque eles estão em compasso de espera, mas é possível que simplesmente a Venezuela não apresente esses documentos, Essa é uma possibilidade, não sabemos, Carol, estamos no escuro em relação a isso, Hoje o presidente Nicolás Maduro foi à sede do Conselho Nacional Eleitoral, foi proclamado presidente eleito, sua segunda reeleição consecutiva, ele está no poder desde 2013, e não foi feito nenhum comentário sobre o que estão solicitando países como o Brasil. Em paralelo, a Venezuela está abrindo frentes de conflito, encarando, eu diria, protagonizando conflitos diplomáticos com vários países. Eu acabo de ter a informação de que foi solicitada, ordenada a saída do país de todo o corpo diplomático do governo chileno, do governo de Gabriel Boric, que é um dos presidentes que fez declarações mais duras contra Maduro. Isso já acaba no de último minuto. E o governo da Venezuela está em embates públicos com vários governos da região, entre eles o da Argentina, de Javier Milei, também do Panamá, do Peru, todos países que não reconheceram o resultado do Conselho Nacional Eleitoral e que estão também solicitando mais informações. Então, o cenário realmente é tenso, é complicado,
e é tudo que eu tenho que dizer até o momento, porque minuto a minuto as coisas vão acontecendo. Ô, Janaína, me chama a atenção essa divisão aí no continente, né, americano. De um lado, assim, não tem ninguém que tenha reconhecido, mas de um lado quem está cobrando com mais veemência e dando a entender que se não vier essa divulgação de resultados, poderá fazer coro à oposição que aponta uma fraude, e de outro lado países que são governados por líderes de esquerda e que estão mais cautelosos, entre eles o Brasil, a Colômbia e também o México. Mas e o Chile? Como é que o Chile está? Porque ele não aparece em nenhum dos dois blocos aí dessa divisão. Como é que Gabriel Boric está lidando com essa situação? A gente já tem informação do Chile? Não, Gabriel Boric fez declarações muito duras, inclusive nas suas redes sociais, dizendo que o presidente Maduro deveria entender que não se pode acreditar, segundo Boric, nos resultados dados pelo CNE. As declarações foram bastante firmes, né, de não reconhecimento desse resultado. E eu diria que temos 3 grupos de países. Você tem os países que rapidamente reconheceram o resultado que foi dado pelo CNE, por exemplo, a Rússia, a China, Cuba, Bolívia, países muito próximos da Venezuela. Você tem os países que rapidamente disseram não reconhecer e foram muito duros em suas exigências de mais informações. O Chile foi um deles, mas também o Panamá, a Argentina, o Equador, o Paraguai, o Uruguai. Os Estados Unidos também disseram, né, Antony Blinken, secretário de Estado, disse que o resultado não refletia, acho que foi a expressão, o desejo que os venezuelanos expressaram nas urnas, não sei se é literal, mas mais ou menos esse foi o sentido da declaração de Blinken. E depois, por outro lado, temos o que eu diria uma terceira posição, onde estão esses 3 países, Colômbia, Brasil e México, dos quais todos, ou eu pelo menos, esperávamos que com o resultado do CNE isso seria reconhecido imediatamente como o resultado da eleição. Para mim é realmente uma surpresa. Eu acho que mostra que as conversas que Celso Amorim teve aqui em Caracas geraram dúvidas no governo brasileiro e também algumas situações que aconteceram na noite de domingo, a demora em sair os resultados, enfim, tudo isso que dá um clima que gerou uma certa incerteza e que explica por que o governo brasileiro ainda não se posicionou. Uma terceira posição, porque o governo brasileiro não está, eu diria, numa posição de aderir, né, às denúncias da oposição como esses outros países que reagiram muito rápido e também não reconheceu como o primeiro grupo de países. É uma terceira posição e estamos todos aguardando como ela vai finalmente se consolidar. Janaína, só para a gente fechar, na prática, né, para além das reclamações da oposição, de possíveis sanções internacionais, tem alguma chance ainda de reversão desse resultado, uma vez que já está consolidado, diplomado? E queria ouvir também a sua análise sobre o impacto disso na Venezuela. A gente já viu esse filme, né? Olha, sobre reversão eu não tenho como responder, realmente. Eu volto a dizer, é uma dinâmica vertiginosa. Mas eu diria que há poucas chances de pouquíssimas, para ser mais sincera, de reversão, porque eu vejo o governo muito firme em defender o resultado que foi dado pelo Conselho Nacional Eleitoral, em negar todas as acusações e se manter firme em sua posição. Não vejo isso mudando. Posso estar enganada, volto a dizer, é vertiginoso, muda toda hora, mas nesse momento eu não vejo. Eu escrevi, inclusive, uma análise para o Jornal Globo, falando sobre o que você diz, né, do impacto para a Venezuela. Eu acho que é um impacto ruim, porque é mais uma eleição, né, que enfrenta questionamentos, mais uma vez, um resultado que muitos países não reconhecem. A Venezuela tem hoje quase 1.000 sanções que afetam o governo, afetam funcionários do governo. Isso tem um impacto enorme na economia e impede, né, uma reativação, impede a chegada de investimentos. Ponto final aqui no Viva Voz. Bom trabalho para você aí, Jana. Obrigada, um beijo para vocês. Beijo.
É isso, Carol. O Brasil pisando em ovos, né? A Janaína falou da surpresa dela com essa atitude mais cautelosa do Brasil. Realmente, se você pegar o retrospecto, né, em que o Brasil endossava qualquer coisa do regime Maduro, que o Lula chegou a falar em excesso de democracia, que pôs a mão na cabeça do Maduro e o levou, circulou com ele no Mercosul, em outros fóruns aqui do continente, mesmo para ali perplexidade de outros parceiros, sim, houve uma ligeira inflexão. Mas se a gente levar em conta todo o histórico de violações à democracia perpetradas pelo regime Maduro, a gente pode dizer que demorou muito para que a gente chegasse a esse ponto de uma cautela, e mesmo assim uma cautela ainda excessiva. Quando a gente olha a nota do Itamaraty, que é o único documento oficial do Brasil desde a eleição, ela começa com um elogio. Antes de qualquer cobrança, antes de demonstrar qualquer dúvida, ela começa com um elogio ao caráter pacífico das eleições, como se isso não fosse condição sine qua non para qualquer disputa democrática. Se o Brasil acha que a Venezuela até hoje é uma democracia, exaltar que as eleições tenham sido pacíficas é uma tremenda contradição, uma tremenda bandeira e um tremendo ato falho de quem temia pelo pior, quem temia um banho de sangue que o presidente, de alto e bom tom, anunciou que aconteceria se ele perdesse. As pesquisas todas, aquelas independentes, apontavam para uma vitória mais ou menos folgada da oposição. E o que se viu na proclamação do resultado foi uma vitória apertada de Maduro, sem nenhum documento que ateste isso. Então, a gente tem de confiar na palavra de quem já suprimiu a democracia e quem impõe um regime autoritário, ditatorial a uma população amedrontada, empobrecida, que tem seus direitos suprimidos a cada ciclo eleitoral. Então, eu acho que ainda é insuficiente a posição brasileira. Apesar de demonstrar uma inflexão em relação ao que já foi no passado, um passapanismo absoluto, ainda é um passapanismo relativo. E isso é muito preocupante, porque se permanecer essa situação de total falta de informação, que aparentemente vai permanecer, ninguém parece disposto a divulgar qualquer ata, qualquer mapa, qualquer nada, o Brasil fica numa posição muito complexa. Vai dizer que o regime é ilegítimo? Aí a gente começa a duvidar, né? E uma situação totalmente previsível, né, Vera? Porque tudo se encaminhava para isso, né? Nos últimos meses, muda a data de eleição, candidatos da oposição barrados, prisão de opositores, tudo já se encaminhava para que o resultado da eleição fosse questionado. Então, e aí o Brasil manda o Celso Amorim, que é assessor especial do próprio Casca Lula. de bala do Maduro. Pois é, para acompanhar a eleição. Quer dizer, uma saia justa previsível, né? Essa casca de banana aí já estava bem visível aí à frente, né? Exatamente. E entre cascas de bala e de banana, a gente vai para o nosso intervalo, para o repórter CBN, com o Guilherme Muniz, que vai voltar aqui para o estúdio. Voltamos já para mudar de assunto aqui, virar a página. Estamos de volta com o Viva Voz e eu anunciei que a gente ia mudar de assunto, mas não ainda. A Isis Tassiarini está de volta aqui com a gente, direto do plantão Venezuela, com novas informações que ajudam a construir esse quebra-cabeça aí da posição do Brasil. Isa, o que você apurou agora? Conta pra gente. Oi, Vera. A CBN acaba de confirmar que o embaixador Celso Amorim, o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, esteve em Caracas, reunido com o presidente venezuelano Nicolás Maduro e ainda hoje vai se encontrar também com a oposição, com o diplomata aposentado Edmundo Gonzalez. O tom, pelo menos por enquanto, do encontro com Maduro foi ouvir o que ele tem para dizer e reforçar a posição do governo brasileiro de cobrar a publicação das atas com o resultado que, a priori, indicam a vitória de Nicolás Maduro. E esse também será o tom do encontro de Amorim com Edmundo Gonzalez, ainda hoje em Caracas. Vera. Obrigada, Isa. Então é isso, informação nova. Celso Amorim esteve com o Nicolás Maduro e estará também com a oposição. A gente não sabe se com Edmundo Gonzalez ou com Maria Corina, mas enfim, estará com a oposição, colhendo aí informações dos dois lados. Agora sim,
a gente vira a página, continua em Brasília, porque tem informação importante na área econômica. Quem traz para a gente é a Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Quanto tempo? É verdade, Vera e Carol, boa noite. A dívida pública federal, ela subiu 2,25% em junho na comparação com o mês de maio e alcançou pouco mais de 7 trilhões de reais. Em valores, esse aumento foi de 155 bilhões de reais e o Tesouro Nacional fez a divulgação desse relatório mensal nesta segunda-feira. Conforme os números do Plano Anual de Financiamento, que é chamado de PAF, a dívida pública fechou o mês dentro do limite previsto para 2024. Esse limite varia entre 7 trilhões e 7 trilhões e 400 bilhões de reais. Inclusive, a equipe econômica pode fazer uma revisão no mês que vem para ver se mantém esses valores ou não. Lembrando que a dívida pública é a soma de todos os débitos devidos pelos órgãos do Estado brasileiro, incluindo os governos municipais, estaduais e federal, e de títulos públicos federais. Somou 6 trilhões e 700 bilhões de reais, uma alta de 1,93%, enquanto a dívida pública federal externa atingiu 313 bilhões de reais. E segundo o Tesouro Nacional, as instituições financeiras, ou seja, os bancos, são as principais detentoras desse estoque da dívida pública federal, com 30,7% da participação. Logo, na sequência, vem a Previdência Social e também os fundos de investimento. Conversei com o professor de Contas Públicas da FGV, Gustavo Andrei Fernandes. Ele ressalta que o patamar da dívida é preocupante porque ela não tem a capacidade de produzir crescimento econômico, ou seja, é uma dívida que cresce, mas não aumenta o potencial econômico do país. Pode aumentar a dívida, mas qual que é o problema nosso? A nossa dívida aumenta e nos últimos 40 anos nós tivemos pouco crescimento econômico. Toda dívida pública que cresce e não produz crescimento econômico é uma dívida altamente preocupante. Então, nós temos uma dívida que é altamente preocupante porque ela não produz crescimento econômico. A gente não está, entre aspas, se endividando para construir infraestrutura, para construir capital, para construir, expandir as empresas, as indústrias, expandir a infraestrutura do país. Não. O que a gente está se endividando com o país, na verdade, é para pagar despesas correntes e despesas previdenciárias e a própria despesa da manutenção da dívida. Mais cedo, o Banco Central também divulgou o levantamento da dívida bruta do governo, que atingiu 77,8% do PIB no mês de junho. Esse é o maior nível desde novembro de 2021. O indicador reúne as dívidas da União, dos estados, municípios e também do próprio Banco Central. Na comparação com o mês de maio, essa dívida subiu 1,1 ponto percentual do PIB e soma 8 trilhões e 700 bilhões de reais. No governo Lula, a dívida pública avançou 6,1 pontos percentuais, estava em 71,7% do PIB no fechamento de 2022 e o próprio governo federal estima que essa dívida pública vai avançar a até 79,7% do PIB lá em 2027. Vera e Carol. Obrigada pelas informações, Samantha. Essa relação dívida-PIB é um dos indicativos que mais causam alarme aí no mercado, porque mostram aí uma dívida que vai se tornando, no entender desses analistas, impagável e um problema para que o Brasil atraia investimentos, comprometendo muito aí a capacidade disso acontecer e gerando déficits sucessivos, né? Então, por mais que o governo tenha uma meta fiscal e que persiga essa meta, esse número da dívida fica lá gritando como um fator de instabilidade para as contas públicas brasileiras. Amanhã deve sair aquele dado que a gente está esperando aí de onde vai ser feito o congelamento de recursos, né? Tanto o contingenciamento quanto o bloqueio. É esperado um corte grande de recursos do PAC, porque é um dos programas que mais tem verbas disponíveis, então é natural que ele perca. E depois as pastas devem perder linearmente ali um percentual da sua verba para investimento. Dificilmente alguma pasta vai ser poupada, só aquelas que já têm recursos muito escassos
podem ser preservadas. Então, é de esperar que saúde, por exemplo, que tem maior orçamento, tenha também o maior corte, mas a gente vai saber esse detalhamento amanhã. A verdade é que continua aí sob muita desconfiança a capacidade do Brasil de cumprir suas metas fiscais nesse ano e nos próximos. Dívida crescente, dificuldade de cumprir o déficit zero. A gente vai agora aqui para São Paulo, reportagem local, porque aconteceu no fim de semana um evento que a gente anunciou bastante, que era a convenção do PSDB, e ficou aquele vai, Datena não vai. Ele foi, a convenção do PSDB referendou a candidatura dele, mas não sem direito a muita confusão. Quem estava lá, e até mandei mensagem para saber se ela estava bem em segurança e tudo mais, a Malu Mões. Malu, agora foi, agora vai ou ainda tem alguma possibilidade do Datena espirrar? Boa noite para você. Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. Agora foi, ele foi lançado candidato de fato, teve ata, mas quem está ainda de olho nisso, esperando que ele desista antes do dia 5 de agosto, é o pessoal do PSB. Isso porque eles ainda têm esperanças do PSDB fechar aquela aliança que tinha sido combinada com a candidatura da Tabata Amaral, que o PSB tinha prometido a vaga de vice para o PSDB, algo que eles acabaram rompendo e lançando a candidatura do Datena. Essa candidatura foi lançada em meio a xingamentos, empurra-empurra, socos e até vidro quebrado. Algo que geralmente todas as convenções prévias do PSDB são bem emocionantes. Esse ato que ocorreu no sábado teve protesto de uma ala de filiados ligados ao prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que tenta a reeleição. Os tucanos da Datena tentaram invadir o salão para 350 pessoas, onde ocorreu a convenção, após serem barrados pela executiva de entrarem no local. Não tinha um reforço de policiais, então foi bem caótico nesse momento. Inclusive chegaram a dar socos nos dedos das pessoas que estavam segurando a porta para que ela não fosse fechada. Datena chegou no evento em meio a esse caos. Ele estava com o dedo em riste para o alto, alegando que os militantes foram comprados pelo prefeito Ricardo Nunes, algo que o MDBista nega. Ele xingou o grupo contra ele e disse que isso não se trata de democracia, mas de baderna. Em vários momentos da fala dele durante a convenção, Datena fez falas e gestos que foram muito similares ao do programa que ele apresenta na TV. E os ataques do apresentador no discurso miraram principalmente o atual prefeito. Apesar da campanha dele, diz que ele também não vai poupar Guilherme Boulos do PSOL. A campanha do Tucano terá como slogans Datena para mudar SP, Datena prefeitão e independência e coragem para defender São Paulo. Também vai se apoiar no legado de tucanos históricos como Mário Covas e FHC, e o PSDB prevê investir cerca de 10 milhões de reais na chapa Puro Sangue. O presidente do diretório municipal do partido, o ex-senador José Aníbal, foi confirmado como vice de Datena, e os tucanos apostam no apresentador para retomar o protagonismo que eles já tiveram na capital paulista. Essa é a primeira vez que Datena sai como candidato, ele já chegou a se lançar como pré-candidato em outras 4 eleições, mas nunca chegou a ser registrado como ocorreu agora nessa convenção. Vera e Carol. O Malu, me diz uma coisa, rapidinho, a Tabata também foi lançada em convenção nesse fim de semana, é isso? Exato, teve a convenção dela também nesse sábado, ela subiu no palco da convenção no mesmo horário que o lançamento da candidatura de Datena. A convenção ocorreu na Escola de Samba Rosas de Ouro, com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Márcio França. Como eu falei, o PSDB não anunciou a vice de Tabata, justamente nessa expectativa. Mas a tendência é que a vice fique com Lúcia França, mulher de Márcio França, que foi candidata a vice de Fernando Haddad nas eleições de 2022. Tabata fez um discurso se colocando como uma alternativa à polarização. A deputada quer ser uma terceira via em relação a Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. E a campanha escolheu como slogan São Paulo em primeiro lugar. Vera e Carol. Malu, super obrigada pelas suas informações. É isso, sucessão esquentando aqui, Carol. Sucessão esquentando demais. Vamos ver se agora vai, né? Até o dia 5 tudo pode acontecer. Exatamente.
Temos música hoje, Vera, para fechar? Temos música. A Carol falou antes do início do Viva Voz a respeito da manobra impressionante do Gabriel Medina, que ele pediu um 10, mas levou um 9,9, que já é a maior nota da história do surf olímpico. Mas ela também rendeu grandes fotografias do momento exato em que ele sai de um tubo impressionante para na vertical ali. Então a gente não tem como ir com outra música, porque essa chama Como uma Onda e ainda tem um subtítulo maravilhoso dado pelo Lulu Santos de Zen Surfismo. Ele de fato estava todo zen ali, pediu 10 com a mão, caiu, mergulhou de cabeça. Não dá para entender como consegue fazer tudo aquilo. Solta aí, Wayne. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar. Bonito demais. Eu aqui aflita porque tem uma barreira de corais ali embaixo, né? Naquela praia. Não, tem um negócio de quebra-crânio, que é o nome dessa Pois praia, é. né? Um negócio desse. E ele pulando de cabeça, mergulhando. Eu já tava aqui tensa. Tensíssimo, tem um monte de gente que já se machucou ali. Enfim, emoções olímpicas. Amanhã tem mais, também tem mais Viva Voz. A gente fica por aqui, vai para outro intervalo. E Carol Muniz e Guilherme... Carol Muniz, fiz um híbrido aqui. Carol Moran e Guilherme Muniz tocam o barco a partir de agora. Até amanhã. Já chipou a gente. Beijo, Vera. Até amanhã. Tchau, gente.